Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Quem foi o Satanás que crucificou Jesus? É isso mesmo. Quem foi o Satanás que pendurou o Filho do Homem? Né? O Filho de Deus, para alguns, mas ele mesmo se declarava Filho do Homem, porque aquela natureza carnal tinha um prazo de validade, que durou 33 anos. Mas não é isso que eu quero falar. Então, quem foi o Satanás que crucificou o Filho do Homem? João, capítulo 19, do versículo 1 ao 16. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. 7. Os judeus responderam: Temos uma lei. Veja, não foi a lei de Roma. Os judeus responderam: Temos uma lei. E, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Por que aqui? Eles estavam falando que Jesus tinha blasfemado, porque blasfemar é você dizer que tem poderes especiais, poderes divinos, poderes espirituais. É o que tem por aí, nessas chamadas igrejas. Líderes, todos são blasfemadores, porque o poder que eles têm é de enganar, mentir e tomar o dinheiro das pessoas. E ficar futurizando as coisas. Isso é o dom que eles têm, fazer isso daí. Então são todos blasfemadores. Então os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer. Então não foi a lei dos romanos, não foram os gentios que mataram Jesus, não. Ele foi pendurado ou crucificado por mando da lei de Moisés. Aqui deixa bem claro que quem matou Jesus, quem crucificou, quem sentenciou foi quem? Foi os mandamentos dados a Moisés. E esses mandamentos, será que todos eles foram dados por Deus? Né? Será que todos, inclusive o mandamento de matar essa pessoa? Será que o Criador, ele era tão orgulhoso assim, tão soberbo assim, que não queria dividir a majestade, a glória, com alguém que falava simplesmente que era filho dele? Jesus não fez nada demais, a não ser falar que era filho de Deus, ou pelo menos tratavam ele como filho de Deus, sendo ele filho do homem. O espírito que ele revestia era Cristo, era Deus, era o Pai, era o glorificado. Então, conforme a lei que eles receberam, as leis de Moisés, foi que decretou a morte, a crucificação de Jesus. 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Os gentios estavam praticamente ilesos daquilo ali. Os mais pecadores, os mais culpados eram os judeus, os seguidores de Moisés, os que tinham os dardos inflamados na mão, os que tinham as setas inflamadas da escravidão, da morte, do aprisionamento, do açoitamento nas mãos.
12. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. 13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. 15. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Tudo puxando o saco de César. 16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Olha aqui, a situação que se encontrava Jesus perante Pilatos, perante os principais sacerdotes e perante o povo. Os seguidores de Moisés, os anjos do diabo, os anjos de Satanás, ficavam gritando: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. E tem outra passagem que eles disseram: que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos. Caiu mesmo. A cobrança foi de 66 ao metade do ano 70. Olha aqui. Olha, outra situação que deixou extremamente os judeus irados, como está em João capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará, chamando aquilo que os judeus conheciam de mentira. 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. 35. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho, sim, fica para sempre. 36. Se, pois, o filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Olha aqui. Além de Jesus se apresentar como Filho de Deus, além de Jesus curar, prodígios, maravilhas, ainda se apresentou como um libertador. Tudo isso acumulado em blasfêmias, tudo isso atiçando o desejo dos judeus de julgarem, de condenarem, de matarem, de aprisionar e de açoitar. Quer dizer, foi uma gama de coisas, de detalhes, que fizeram Satanás matar Jesus. Satanás eram os opositores, os adversários, os acusadores. Quem foram esses? Não foram os seguidores de Moisés? Eles não se utilizaram do legalismo de Moisés, das leis de Moisés, para julgar, para acusar, para se opor? Não foram eles os maiores adversários que Jesus teve? Não foram eles que foi lá quando Jesus saiu do deserto interrogar se você é o Filho de Deus? Quem é você? Não foram esses? Então foi uma lista ticada de itens e mais itens que sentenciaram ele. Esse foi o Satanás que matou, esse foi o diabo que matou as leis de Moisés. Porque em Deuteronômio capítulo 13, versículo do 1 ao 5, olha aqui, Jesus não curou muita gente? Jesus não fez muito milagre? Jesus não libertou as pessoas? Quando Jesus apresentava um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, Jesus não estava libertando os judeus de Moisés? Olha aqui, ó, outra situação gravíssima para os judeus, que eles usaram isso para matar Jesus. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Então, vem mais essa situação aqui, agravante, contra Jesus. Deuteronômio, capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador,
e anunciar um sinal ou prodígio, veja, lei de Moisés. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer este sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. 4. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Versículo 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho do Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então quer dizer, outro agravante, além de se apresentar como filho de Deus, se apresentar como libertador dos judeus, ainda ele com as suas maravilhas, com seus milagres, com as suas curas, com todos os seus feitos, atiçaram ainda mais o desejo dos acusadores, dos adversários, em matá-lo. Então, quem foi o Satanás que crucificou Jesus? As leis de Moisés. Exatamente as leis de Moisés que todas essas religiões estão envolvidas. Todas. Seja pregador, seja pessoal maçom, seja espírita, todos eles tiram lá do Velho Testamento isso aí. Todas as religiões saem da Bíblia, do Velho Testamento, do espírito de Samuel, do bode que foi para o deserto, e diversas outras coisas. Mas principalmente nesses templos protestantes, católicos, que eles usam a Bíblia, principalmente nesses lugares, eles procuram praticar coisas que mataram, que crucificaram Jesus. Eles usam os escritos que mataram, que sentenciaram Jesus. Em pleno século XXI, 2000 anos depois de Cristo dar fim a esse reinado, depois de 2000 anos quase, quando Cristo estabeleceu o seu reino para sempre e foi expulso o acusador dos judeus, como está em Apocalipse 12:10, foi expulso aquele que acusava. Quem era aquilo? As leis de Moisés, o legalismo, o território de Moisés acabou, já vai fazer 2000 anos. Mas dentro dessas choupanas, dentro desses currais que eles chamam de igreja, é justamente onde estão pregando, onde estão vivendo, onde estão escravizando as pessoas, matando os sonhos das pessoas, usando o quê? Passagens de Moisés. Dizimar, ofertar, buscar Deus em templo, oração, jejum, óleo na cabeça, apresentar a criança, buscar Deus em monte, fazer vigília, tudo isso faz parte do pacote que matou Jesus, que crucificou Jesus. Então abra os seus olhos, procure entender, procure ler, saia da religião, abra os seus olhos, fure essa bolha religiosa e procure aprender novas coisas, e procure aprender um verdadeiro entendimento dos escritos bíblicos, para você não ser escravo, para você não estar com as suas mãos sujas de sangue, mesmo que metaforicamente, mesmo de uma forma figurativa. Você que pratica obras de Moisés, que não existem mais, as suas mãos estão sujas de sangue. Você também faz parte, você é um participante dos que penduraram Jesus naquele madeiro. Infelizmente, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um abraço, um beijo no coração, tchau, tchau.